Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Me chamo Jaqueline e sou professora de História da Educação de Jovens e Adultos. Na nossa aula de hoje, falaremos sobre as muitas culturas existentes em nosso país. Vamos analisar a imagem? Nessa imagem, podemos ver pessoas de diferentes cores, raças, de diferentes tipos e gêneros. Será que, nesse caso, então, podemos dizer que na imagem as pessoas não pertencem à mesma cultura? Bom, para responder essas e outras perguntas, vamos dar início à nossa aula de hoje? Vamos lá? Vamos começar? Eu gostaria de começar esclarecendo o que é cultura. Cultura nada mais é do que um conceito amplo que representa um conjunto de tradições, crenças, costumes de um determinado grupo social. A cultura é tudo aquilo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então, podemos dizer que nossa cultura influencia diretamente na forma que pensamos, que comemos, que nos vestimos, que vivemos de modo em geral, não é mesmo? Uma presença muito marcante na nossa cultura são as festas típicas. O Brasil possui uma grande diversidade cultural. Cada uma das regiões do país, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, reúne diferentes maneiras de viver, de comer, de se vestir e de manifestar sua religiosidade. Essas manifestações culturais são transmitidas de geração para geração, ou seja, de pai para filho. Então, nós podemos concluir até aqui que cada região tem diferentes tipos de manifestação cultural. Por isso que muitas vezes a gente vai em alguma região e tem uma festa típica ou alguma comida típica, porque cada região carrega ali um pedacinho da cultura, um traço, né? E assim sucessivamente. Entre as manifestações culturais brasileiras, temos as danças, comidas, bebidas, vestimentas e religiões. Exemplo das danças, nós temos frevo, samba de roda, quadrilha e outras. Exemplo na comida, temos churrasco, feijoada, tutu, rapadura, dentre outras. Exemplos de bebida, temos chimarrão, tererê, café, açaí, dentre algumas outras. Exemplos de roupas, temos bombachas, gibão e baiana. Exemplos de religião, nós temos as religiões indígenas, as cristãs e de cultos africanos. Quando citamos essas manifestações culturais, envolvemos todo o território brasileiro, mas vale lembrar que alguns traços culturais variam de região para região. Por exemplo, na Bahia, geralmente as pessoas têm costume de comer comidas mais apimentadas, mais picantes. Não são todas, né? É lógico que vai de preferência, mas é um costume ali naquela região que as comidas sejam um pouco mais apimentadas. Em Minas Gerais, por exemplo, as pessoas tendem a consumir mais queijos e produtos derivados do queijo. Como eu disse anteriormente, as culturas variam de região para região, são costumes que ali vão variando. Não é que toda a população consuma dessa forma, claro que não. Cada um tem sua preferência, os seus gostos, mas geralmente nessas regiões se consomem maior quantidade.
Entre as principais festas brasileiras, temos o pastorinho, a quadrilha, o fandango, o forró, a folia de reis, a festa junina, as procissões e o frevo. O frevo é conhecido em boa parte do mundo pelo carnaval. Algumas dessas festas são de caráter religioso. Além das danças, existe o fogueto, uma das mais tradicionais expressões de folclore brasileiro. Essa manifestação popular envolve teatro, música e dança. A cavalhada e o Bumba Meu Boi são exemplos de foguetos. Nossa cultura é muito vasta e extensa, não é mesmo? Vamos conhecer sobre as festas mais populares da nossa cultura? Vamos lá? Todo bom brasileiro já deve ter ouvido ou falado que o nosso ano só começa após o carnaval, não é mesmo? Mas você sabe qual é a origem do carnaval? Quando começamos a comemorar essa festa no Brasil? Será quando foi? Por quem o carnaval foi trazido ao nosso país? Ou será que ele teve origem aqui? O carnaval foi trazido para o Brasil pelos colonizadores portugueses. Os historiadores afirmam que a festividade estabeleceu-se no país entre o século XVI e XVII e teve como primeira prática o intrudo. O intrudo era um tipo de brincadeira de carnaval, possivelmente trazida pelos portugueses da Índia. Essa brincadeira fixou-se primeiramente no Rio de Janeiro e era realizada nos dias antes da Quaresma. Outra festa popular são os foguetos, que fazem parte do folclore brasileiro, envolvendo música, dança e teatro. Os foguetos são formadas por aspectos culturais dos povos indígenas, africanos e portugueses. Ao longo do tempo, foram sofrendo algumas mudanças e recebendo novas características. Alguns exemplos de foguetos são Bumba Meu Boi, cavalhadas, fandango, farra do boi, maracatu e maneiro pau. Estas festas são conhecidas principalmente em cidades do interior de São Paulo, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. Você já conhece ou já ouviu falar em alguma dessas festas? Se não, conheceremos um pouco mais agora a respeito delas. E se sim, vamos ver juntos? A festa do Boi Bumbá, ou Bumba Meu Boi, é celebrada no Maranhão e é tradicional desde o século XVIII. A lenda da festa conta sobre a ressurreição de um boi. Esse boi era o boi mais bonito de uma fazenda. Ele foi morto para satisfazer o desejo de uma grávida em comer língua. A grávida, no caso, era a mulher do dono da fazenda. As principais atrações dessa festa típica são as danças, as encenações de personagem e a lenda da festa propriamente dito e as músicas típicas. Vamos falar de outra festa agora? Nós temos a farra do boi, que é um ritual típico do litoral do estado brasileiro de Santa Catarina. Desde 1997 é considerada ilegal. O ritual consiste em soltar um boi em um local ermo e, após solto, começar a agredir o animal com ferroadas, tapas e assim sucessivamente, fazendo com que esse animal corra atrás das pessoas que estão participando ali daquele evento. Então,
esse evento ele foi abolido, ele foi considerado criminoso pelas práticas desumanas, né, que eles fazem ali com o animal. Apesar de criminalizada em todo o território nacional desde 1998, ela ainda acontece às escondidas. A prática possui herança cultural dos pescadores portugueses, que na época justificavam como sendo o boi a personificação de Judas, ou o sofrimento de Jesus Cristo durante a Quaresma. Diversos grupos defensores dos direitos do animal a consideram cruel e degradante, consideram a festa cruel e degradante pelos maus tratos, né, ali que o boi sofre. As autoridades catarinenses estão empenhadas em aplicar sanções legais aos farristas, além de pena de prisão a uma multa de R$ 10.000 para quem for pego praticando ou fazendo parte dessa festa. Por que tem que haver essas multas, essas sanções? Porque, infelizmente, nós, seres humanos, só levamos alguma coisa a sério, em consideração, quando aquilo realmente dói no nosso bolso, não é mesmo? Então, eles fazem o possível para acabar com essa festa típica, não pelo costume, mas pelo tipo de violência ali que aquele animal sofre no decorrer dessa festa. Essa diversidade cultural só foi possível graças à mistura de culturas. Vamos voltar no tempo e chegar primeiro aos indígenas, que já viviam aqui antes de 1500, e depois aos portugueses, em seguida aos africanos, mais recente aos imigrantes europeus, orientais e de outros países da América Latina. O resultado dessa imensa riqueza de culturas é o povo brasileiro, formando uma linda miscigenação. Nós somos um povo lindo, não é mesmo? Devido à nossa quantidade de mistura. A miscigenação é o processo gerado a partir da mistura entre diferentes etnias. Os seres humanos miscigenados apresentam características físicas típicas de várias raças. O indivíduo que nasce a partir da miscigenação étnica, que ainda pode ser chamada de mestiçagem ou caldeamento, é considerado mestiço. No Brasil, temos 3 tipos fundamentais de mestiços. Primeiro, caboclo, que é a mistura do branco e do índio. Segundo, o mulato, que é a mistura do negro e do branco. E o cafuso, que é a mistura do índio e do negro. Houveram outras misturas, claro, várias outras misturas de pessoas que aqui povoavam, mas essas são as 3 principais misturas, certo? Bom, agora que já vimos todo o nosso conteúdo até aqui, vamos juntos fazer a nossa atividade de fixação? Vamos lá? Vamos dar início? Primeiro nós vamos ler e depois nós vamos responder juntos, ok? Eu trouxe aqui um texto para que a gente possa ler e posteriormente responder o que está sendo pedido no texto. Vamos ler juntos então? Vamos dar início? O povo brasileiro é formado principalmente por 3 etnias: índios, os primeiros habitantes do Brasil; brancos, os europeus, principalmente os portugueses; negros, africanos, trazidos para trabalhar como escravos. Da mistura dessas 3 etnias, cresceram a maior parte da população brasileira. Apesar de ser um povo basicamente formado pela mistura de índios, portugueses e africanos, também estão presentes na formação do povo brasileiro os italianos, os espanhóis, os alemães, os árabes, os japoneses
dentre outros. Bom, então aqui nesse texto nós vimos a mistura e quem faz parte dessa mistura, não é mesmo? Agora vamos juntos ler o que está pedindo e responder posteriormente. Pediu aqui: de acordo com o texto e de acordo com os seus conhecimentos, responda a seguir. Nós temos aqui a letra A. Os africanos foram trazidos para o Brasil com qual finalidade? Com qual finalidade os africanos foram trazidos para o Brasil? Nesse texto que passou, que nós lemos, nós só vimos que eles fazem parte da mistura que temos aqui, mas nós não vimos o porquê ele foi trazido. Mas a nossa aula cita, não cita? Por que eles foram trazidos para cá? Vocês se recordam? Vamos pensar enquanto a gente lê a letra B e vê o que está sendo pedido na letra B? A letra B pede: quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Vamos responder então? A letra A pergunta: os africanos foram trazidos para o Brasil com qual finalidade? Bom, eles foram trazidos para o Brasil para o trabalho escravo, pois a mão de obra indígena estava ficando escassa. Por que a mão de obra indígena estava ficando escassa? Os índios não eram acostumados àquele tipo de trabalho, aquela lida, né, a fazer ali o trabalho que os portugueses determinavam que eles fizessem. Então, muitos deles acabavam ficando exaustos e adoeciam pelo trabalho. E também, como os indígenas conheciam muito bem o território em que estavam trabalhando, pois já viviam aqui muito antes da chegada dos portugueses, alguns indígenas conseguiam fugir, conseguiam escapar e fugir. Com isso, a mão de obra indígena foi ficando pouca. Então, os africanos foram trazidos para exercer esse trabalho, para fazer esse trabalho escravo. A letra B pergunta: quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Quando os europeus chegaram às Índias por volta de 1500, o território já era ocupado pelos indígenas. Então, os primeiros habitantes do território brasileiro, historicamente falando, foram os indígenas. Bom, agora que já vimos todo o nosso conteúdo, já respondemos a nossa atividade de fixação, agora é com vocês. Vamos ver o que pede? Eu pedi para que no caderno de vocês fizessem um breve relato sobre a formação cultural de vocês. O que vocês acham que formaram a cultura de vocês? A família ao qual vocês estão inseridos, o local ao que vocês nasceram, o que fizeram vocês ter a cultura que vocês têm hoje? Faça um breve relato no seu caderno, ok? Bom, e por hoje é só, vamos ficando por aqui, aguardo vocês na próxima aula. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Tchau!